Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Vamos para mais um Sincerão da Galera? Sim, hoje a gente vai falar do último SmackDown do último dia 5 de junho de 2026. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasado, mas esse domingo tem sido muito ajudado, consegui encaixar um horáriozinho pra gente fazer esse vídeo aqui agora, beleza? Então se você quer saber as minhas opiniões sobre os comentários de vocês do último SmackDown, incluindo vários lutadores que poderiam ser elevados no card da WWE, assiste esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer saber a minha opinião. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial senta o dedo no like, porque isso ajuda a distribuir o nosso vídeo para mais pessoas. E clique aqui embaixo na descrição no link do nosso Patreon. A gente vai estar colocando reacts de vídeos de lutas da WWE e de outras companhias de luta livre com as imagens. E para isso a gente tem que hospedar lá por conta de questões de direitos autorais aqui no YouTube. Então a gente conta com vocês para isso. Os primeiros 7 dias são de graça para você poder avaliar. Em breve estaremos alimentando o Patreon com mais e mais conteúdos, tanto de lutas antigas que a gente já fez a narração, quanto de lutas novas que a gente vai fazer o react, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera. E vamos começar com o João Henrique falando sobre Chad Gable. Ele diz o seguinte: salve tiozão, tudo bem? Bom, esse show foi interessante, teve coisas que podemos pensar. Por exemplo, o Chad Gable, como a WWE vai tratar esse personagem? Sendo jobber? Dando oportunidades em títulos grandes? Vai ser jogado nas duplas? Vai ganhar o Money in the Bank? Não sabemos. Hashtag volta Drew. Bom, para começo de conversa, hashtag volta Drew eu tô comprando com certeza, ainda mais considerando o fato que o cara ele resolveu aparecer com a camisa do Mengão, do Lucas Paquetá, em filmagens recentes com o gatinho dele. Então, assim, se o Drew McIntyre já era o meu lutador favorito, agora que ele se revelou um torcedor fanático pelo Mengão, agora mesmo que aqui em casa vai ser hashtag time Drew. Mas com relação ao Chad Gable, sinceramente, eu não tenho ideia do que vai acontecer com ele. Pelo seguinte, o Chad Gable, ele é um lutador que sempre foi muito bom, tá? A gente sabe e a gente já sabia de longa data que o Chad Gable é um dos melhores lutadores no ringue da WWE. Só que a WWE nunca quis utilizá-lo. Por quê? Vocês vão dizer que eu sou um disco arranhado para aquela galera da antiga, né? Mas é a mais pura verdade. O cara é baixo, tá? Mas tiozão, você é muito repetitivo e tudo mais, é a mesma desculpa. Tá? Cara, mas o que eu posso fazer se é exatamente essa história? É só vocês pegarem na WWE hoje. Todos os lutadores baixos, não importa quão bons eles sejam, estão todos encostados, cara. Não tem um que se salve, entendeu? A WWE só opera com lutador de 1,85 m pra cima. 1,85 m esse é o máximo que os caras chegam em matéria de altura. Daí pra baixo os caras consideram jobbers, eles botam no cenário de duplas e tudo mais. O cara tem que ser uma sumidade, o cara tem que ultrapassar as barreiras, o limiar da sua altura, provando o seu talento no ringue e o seu carisma. Alguns lutadores na história conseguiram isso, Rey Mysterio, Eric Guerreiro, foram poucos os lutadores que conseguiram isso. O Chad Gable consegue isso? Talvez, porque ele já mostrou esse carisma como o El Grande Americano, né? Ele, como El Grande Americano, seja como face, seja como heel, ele mostrou extremo carisma, ao ponto de carregar uma feud que era plenamente descartável, que era essa feud do El Grande Americano contra o Rey Mysterio, na maior feud de 2026, que gerou a melhor luta da história da WWE. O Dave Meltzer deu rating para essa luta de 5,75 estrelas. O velho Gagá simplesmente considerou a luta dos americanos a maior luta entre dois lutadores da WWE, apesar da luta ter acontecido na AAA. Então o que eu posso dizer é, o cara tá hypado. Assim, o cara com certeza é um cara que a WWE vai confiar. A questão é, vai confiar até que ponto? Essa é que é a grande dúvida. Porque pode acontecer de tudo. O Johnny Gargano era um cara que a WWE poderia ter confiado. E a gente já vai falar sobre ele daqui a pouco. Então, o máximo que eu posso dizer para você é que se fosse eu já imediatamente colocaria o campeonato dos Estados Unidos com Chad Gable e prepararia um cenário para que num futuro muito próximo, talvez no ano que vem, ele ganhasse o Money in the Bank, porque é o título, é o caminho perfeito, é a avenida perfeita para um lutador baixo se tornar campeão mundial. Isso já aconteceu com o CM Punk, isso já aconteceu com o Daniel Bryan, já aconteceu com muitos outros lutadores. Se bem que o CM Punk não é tão baixo assim, né? Mas ele não era aquele brutamontes de forte que a gente vê, que sempre viu os grandes lutadores da WWE. Mas, por exemplo, o Daniel Bryan era baixo, né? E ele acabou sendo campeão mundial pela via da maleta do Money in the Bank. Então, eu acho que
esse é o caminho ideal para ele. Tá? Seria ele ganhar o campeonato dos Estados Unidos agora, carregar essa divisão, fazendo field, ganhando e perdendo esse título por alguns meses, por um ano mais ou menos, e aí no ano que vem, hypado na popularidade, seja como fez, seja como Rio, ele ganhar o Money in the Bank, e aí sim ele ir para o Campeonato Mundial. Tiozão, não vejo problema nenhum nisso. Eu curto o cara, sempre gostei dele, e adoraria que a WWE desse essa oportunidade para ele. Eles vão fazer? Tenho minhas dúvidas. Se eu tivesse que apostar, eu diria que o Chad Gable no ano que vem tá deixando a companhia, ou quando o contrato dele vencer, porque os caras são malucos a esse ponto. Se eles mandaram embora tantos outros lutadores talentosos no ano passado, ou melhor, nesse ano, como a Aleister Black e a Kairi Sane, eu não duvido nada que depois do cara entregar a melhor luta do ano da companhia e talvez a melhor luta do ano em toda a luta livre mundial, batendo de frente só com a luta do Kazuchika Okada, com o Hiroshi Tanahashi, a luta de aposentadoria do Tanahashi lá no Japão no início de janeiro, é capaz da WWE desperdiçar o cara e jogar o cara fora. Eu não duvido mais de nada nesse mundo da WWE em 2026. Agora, o Simão vai fazer um comentário sobre o Royce Keys, né? Royce Keys, que a gente tá já temeroso do que pode acontecer com ele depois do job medonho que ele tomou do Tala Tonga nesse último SmackDown, né? Ele disse o seguinte: fala, tiozão, depois da derrota do Royce Keys, já está escrito que ele vai ganhar nas eliminatórias para o King of the Ring por conta do booking 50-50, apesar de eu querer que o Finn Balor ganhasse. Aliás, não é só que você que gostaria de que o Finn Balor ganhasse, né? Olha só quanta viúva do Finn Balor, ó. Canal do vilão da luta livre, tiozão, tem uma outra rivalidade que não terminou e faz sentido. E se afinal foi Finn Balor e Dominic Mysterio? Jonathan Oliveira, a final do King of the Ring pra mim já está definida. Será Dominic e Finn Balor para uma luta final entre eles. O Brock vai atacar o... A questão é a seguinte, com relação ao Royce Keys, eu penso que uma vitória dele na bracket de baixo é a vitória que mais faz sentido. Lembrando que o Royce Keys está na mesma luta que o Finn Balor, tá? Por isso que eu juntei o cenário dos dois. Porque o Royce, ele é o lutador que mais se beneficiaria de avançar nessa bracket. A WWE está querendo elevar o Royce Keys, pelo menos parecia que estava querendo elevar o Royce Keys como um cara, né, com uma força ali no SmackDown. Até aconteceu o que aconteceu nesse SmackDown, né, umas coisas assim totalmente inexplicáveis na companhia. Então, pelo menos parecia que a WWE estava querendo apostar nele. Então, o cenário que estava se desenhando é o Royce Keys avançar, e aí nas semifinais ele acaba perdendo para o vencedor da chave de cima, que eu imagino que seria o Seth Rollins. E aí a gente acabaria tendo uma final do Raw. Tá? Eu não esperava que a gente fosse ter o Raw passando o carro aí no King of the Ring, mas é o que está transparecendo. E aí a grande questão quando é que eles fariam o Royce Keys perder? Será que eles vão fazer o Royce Keys perder na semifinal do King of the Ring limpo para o Seth Rollins? Ou será que eles vão fazer o Royce Keys perder antes numa interferência? Esse é que é o ponto. Tá, então, se não me engano, inclusive o Tala Tonga tá nessa bracket aí do Royce Keys. Eu acho que a maior probabilidade é que o Royce Keys perca de novo, tá? Para que essa feud do Royce Keys contra os MFTs seja levada para frente. Tudo bem que tem gente que tem outras opiniões, inclusive algumas opiniões vão até ser colocadas aqui ou foram colocadas nos comentários. Mas eu honestamente não consigo ver o Royce Keys passando da primeira fase da mesma forma que o Bron Breakker não passou. Tá? E olha que o Bron Breakker perdeu limpo, né? Ele mandou o Airbreaker para fora do ringue e acabou que a luta se definiu no meio do ringue normalmente. Tá? Então a minha opinião é que o Royce Keys não avança. Se ele avançar, pô, beleza. Mas eu acho que ele não avança. Neste cenário, aí abrem-se as portas para o Finn Balor avançar. Se o Royce Keys não avançar, abrem-se as portas para este cenário aqui do Finn Balor avançando. Mas para o Finn Balor avançar para as semifinais, a gente teria possivelmente um Seth Rollins e Finn Balor em uma semifinal, que seria lutão. Luta nível 4 estrelas. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: vocês realmente acham que a WWE vai fazer estes cenários aqui
de Seth Rollins ganhando, ou melhor, o Seth Rollins perdendo do Finn Balor e o Dominic ganhando do Oba Femi, por mais que o Brock atrapalhe o Oba, só pra gente ter uma final de King of the Ring pra resolver uma feud de no máximo mid-card, sinceramente, né, gente? O King of the Ring, ele é. A lógica do King of the Ring é escolher uma pessoa para elevá-la ao main event. E não para resolver field de mid-card. Me desculpa, eu não consigo ver esse cenário. Não consigo. Hoje, o Finn Balor, para mim, é aquele cara que a WWE vai utilizar lá no upper mid-card para poder fazer lutão com os uppercarders, com os main eventers, para poder entregar uma boa luta para o público. Isso já foi feito com o CM Punk e eu acredito que vai ser feito agora com o Seth Rollins, ou pelo menos que pode ser feito com o Seth Rollins. Até porque vai ser a primeira luta do Finn Balor no SmackDown. E aí na minha cabeça, um lutador trocando de brand, com uma nova possibilidade, uma nova jornada ali no SmackDown, na minha cabeça, não faz sentido o cara perder. Não faz sentido o cara perder, tá? Então, pra mim, Finn Balor avança na chave de baixo. O Royce Keys vai perder, ele vai acabar rodando, seja porque vai ter os MFTs vão anular eles, seja por que motivo for, Finn Balor avança. Mas eu não acho que o Finn Balor derrota o Seth Rollins na semifinal. Não acho. Eu não acho. Eu acho sandice que a WWE, não pelo Finn Balor, mas pelo Dominic, eu acho sandice a WWE fazer o Finn Balor derrotar o Seth Rollins, seja de que forma for, o Oba Femi perder para o Dominic, seja de que forma for, e aí os dois lutadores avançarem para a final do King of the Ring, com os dois vencendo roubado, porque obviamente Seth Rollins provavelmente seria tirado pelo Bron Breakker e o Oba Femi pelo Brock Lesnar. E aí esses dois se enfrentarem na final do King of the Ring para resolver uma feud mid-card. Eu não consigo ver isso. O cenário que eu acho mais provável é hoje o Oba Femi destrói o Dominic, aniquila ele, assim, papo de 3 minutos, tá? Avança para a final do King of the Ring. Do outro lado, o Seth Rollins tem uma luta de 4 mais estrelas contra o Finn Balor, luta de mais de 20 minutos de main event de show, pra gente chegar e falar, cara, que showzaço que foi. O Seth Rollins vai pra final do King of the Ring contra o Oba Femi, e aí na final, aí fica completamente impossível da gente prever. A gente pode ter um lutão de 20 minutos com o Seth Rollins carregando o Oba Femi no ringue e o Oba Femi provando que ele pode fazer lutas longas na WWE. A gente pode ter um cenário do Oba Femi se preparando para esquachar o Seth Rollins e aí o Brock Lesnar aparecendo para interferir e tirar o Oba Femi, marcando a luta no SummerSlam, e isso daria o King of the Ring para o Seth Rollins, que poderia então caminhar para fazer a luta contra o Roman Reigns, que seria uma luta que muita gente está esperando hoje, né? É uma feud que já está rolando há 10 anos, 11 anos na WWE, 12 não, mais do que isso, né? Porque na verdade a cadeirada ouvida ao redor do mundo foi em 2014, né, 2014 ou 2013, nem lembro mais quando é que o Seth Rollins deu a cadeirada no Roman Reigns, acho que foi em 2013. E aí, quer dizer, uma feud que já tá rolando há 11, 12 anos, teria mais um capítulo agora, né, 12, 13 anos, teria mais um capítulo agora, e eu tenho certeza que ninguém reclamaria. Então eu acho que, assim, na minha cabeça, hoje, é o que mais está parecendo que vai rolar. Tá? Agora, pode acontecer o contrário, o Bron Breakker atrapalhar o Seth Rollins ou o Oba Femi ganhar o King of the Ring depois de uma luta de 20 minutos. Também pode acontecer. Mas, como o Brock ganhou a segunda luta e a gente acha que o Brock vai ser aposentado numa última luta no SummerSlam, o maior cenário seria uma terceira luta com o Oba Femi. O outro cenário, o Oba Femi ganha o King of the Ring e o Brock Lesnar se engalfinha com o Gunther. E aí o Gunther aposenta o Brock Lesnar no SummerSlam, aumentando ainda mais a persona dele. Fantasy Bookings. Fantasy Bookings, o que a gente pode fazer? Esperar pra ver. Por isso que a WWE às vezes surpreende a gente. Quando a gente acha que o ano tá ruim, vem um torneio e dá uma agitada nas coisas. Foi a melhor coisa, assim, nesse momento, foi a melhor coisa da WWE ter trazido o King and Queen of the Ring, que deu uma agitada aí no mundo da WWE. Agora,
o Avelino vai fazer um comentário das meninas, né? Vai fazer um comentário sobre a Rhea Ripley. E ele vai dizer o seguinte: tiozão, como eu venho falando há semanas, a WWE está construindo Charlotte Flair e Rhea Ripley no main event do SummerSlam. Essa história da Rhea estar lesionada é para deixar livre para Charlotte e a Jade se enfrentarem. E digo mais, a Rhea vai reter, a Io vai ganhar o Queen of the Ring, vai ganhar da Liv Morgan no SummerSlam e teremos Rhea e Io no Crown Jewel. Pode cobrar. Cobro sim, cara, eu cobro recibo, tá? Pode deixar comigo. Eu acho que o seu fantasy booking, o seu booking, da forma como você tá analisando, tá muito bom. Tá muito bom. Esse seria o caminho lógico caso a Io Sky ela não possa escolher a sua adversária para o SummerSlam. Se ela não puder escolher a adversária para o SummerSlam, então esse seria realmente o caminho. A Io vai para trás, para cima da Liv Morgan e a Rhea Ripley enfrenta a Charlotte Flair. Talvez com a adição da Jade Cargill numa Triple Threat Match, tá? Não descarte uma Triple Threat entre essas três lá no SummerSlam. Mas a WWE pode ficar tentada a trazer no SummerSlam uma luta 5 estrelas feminina, como a gente já teve entre Rhea e Io no Evolution de 2025. Luta essa que muita gente considera a melhor luta do ano da WWE no ano passado. Tá? Tem gente que fala que foi essa, tem gente que fala que foi John Cena e AJ Styles, tem gente que fala que foi a Triple Threat feminina e outros falam a Triple Threat masculina na WrestleMania. Quando a gente considera isso tudo, eu penso o seguinte: qual é a luta que pode trazer mais cartaz, mais empolgação do público para fazer com que tenha mais venda de ingressos? Eu acredito que o seu cenário é o mais plausível, tá? O seu cenário, considerando que o público gosta de ver Rhea e Charlotte lutando, já viram 2 vezes, elas estão 1 a 1. Tem a Jade Cargill no meio do caminho que pode atrapalhar um pouquinho. Então, esta luta tem um star power nos Estados Unidos maior do que Rhea Ripley e Io Sky. E Rhea Ripley e Io Sky é uma luta mais nichada, tá? Mas, na minha cabeça, a luta que seria a melhor seria Rhea e Io. Então, qual é a minha previsão? Eu não duvido nada que o que você escreveu aqui é o que vai acontecer. Mas não é o que eu gostaria. O que eu gostaria mesmo era de ver Rhea Ripley e Io Sky tendo uma luta de 5 mais estrelas no SummerSlam, acabando com todos os padrões, sarrafos e barreiras da luta livre feminina nos Estados Unidos e mostrando que elas estão sim entre as 2 melhores lutadoras da história da companhia. Com relação à lesão da Rhea, ela não é inventada, ela é real. Ela na terça-feira ela lutou na Europa, mas na quarta ela já não lutou. Ela está realmente sofrendo um pouquinho com esse joelho e a WWE deve estar preservando ela, até porque não fazia sentido tirar ela da luta agora na última sexta-feira. As meninas já estavam fazendo lutas de 3x3 na turnê europeia. A Tiffany Stratton, a Charlotte Flair e a Rhea Ripley estavam lutando em lutas de trios contra a Fatal Influence. Então elas já estavam se combinando para fazer essa luta. E aí a Rhea não teve condições de lutar, tá bom? Então eu acredito que a lesão seja real, mas que não deva ser séria, porque ela continua na estrada. Mas vai se resolver no tempo necessário para de repente ela fazer essa luta lá no SummerSlam e fazer algumas lutinhas ali intermediárias e tal. Dito isso, gosto do seu caminho, não sei se vai ser o caso, mas que eu preferiria a Rhea e Io no SummerSlam em vez do Crown Jewel, com certeza eu preferiria. Agora, o Fernando Henrique vai falar sobre a condição da luta lá do Gunther, né? O Gunther tem uma condição para poder lutar contra o Cody, né? E aí ele vai dizer: a condição do Gunther é que o Sami seja o árbitro da luta. Olha, eu não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer seria irado, porque o Sami Zayn poderia tentar direcionar a luta para que ele pudesse pegar o adversário mais fácil na cabeça dele. Eu não sei como é que seria isso, como é que seria a dinâmica do Sami Zayn de heel arbitrando a luta entre o Cody e o Gunther. Mas que eu tô curioso para ver o que vai acontecer, eu tô curioso. Me chamou a atenção o fato de que a luta vai acontecer num SmackDown daqui a 2 semanas e não no Night of Champions.
Isso pode indicar que o resultado é meio óbvio. Só que esse ano a gente já teve uma troca de título que foi num show semanal. Na verdade, duas, né? Duas trocas de títulos em shows semanais. Uma do Drew McIntyre sobre o Cody e a outra do Cody sobre o Drew McIntyre. Então, assim, eu acho que se acontecer, vai ser mega surpreendente. E esse título sendo trocado antes do final do King of the Ring, antes do Night of Champions, antes do SummerSlam, seria surpreendente. Mas eu nunca aposto contra o Gunther numa luta dessas, ainda mais que ele vai ter o direito de escolher a condição. Tá? Então vamos aguardar para ver. Lembrando que a condição do Drew para enfrentar o Cody Rhodes lá atrás foi fazer uma luta de Three Stages of Hell. Né? Então vamos ver se agora a condição vai ser uma estipulação ou se o Sami Zayn vai ser o juiz da luta realmente. Agora o Steel vai trazer um comentário sobre o Ricky Saints. E aí, meu amigo, a gente tem que dar a mão à palmatória, né? Ele diz o seguinte: critiquei o Rick Saints quando ele subiu pro SmackDown, mas tenho que admitir que ele é um bom lutador e tem uma boa persona. Quando ele mandou aquela pose no meio da luta, eu rachei o bico. Então, o Rick Saints, ele é um lutador que não dá pra levar muito a sério, né? Ele é um lutador meio de comédia, por conta das poses exageradas que ele faz. Mas está sendo comprovado que ele, no main roster, tendo lutadores bons para casar boas lutas com ele, que ele se destaca. Esse era um problema que ele tinha na NXT, porque os lutadores da NXT às vezes são muito verdes, tem um moveset limitado e tudo mais. No main roster, ele tá começando a se destacar. E essa luta dele com o Carmelo Reis mostrou isso. Ah, o Carmelo Reis carregou a luta? Nem tanto assim. Na verdade, a gente viu que a divisão de ataques entre os dois foi quase que 50-50. Então foi bem interessante de ver o Rick Saints. Está sendo muito interessante de ver como que ele está se adaptando ao main roster. E todas aquelas críticas que a gente fazia no ano passado, a gente está tomando uns tapinhas na cara e está vendo que o cara tem uma qualidade. Vamos aguardar para ver qual vai ser a evolução dele. Eu gostei de que colocaram ele ali no midcard, depois de ele ter feito aquela luta com o Cody Rhodes. Eu fiquei um pouco com medo de que levassem ele pro main event logo, mas já desceram ele pro midcard. Ele vai fazer ali a fieldzinhas ali com Carmelo Reis, com Trick Williams. Então ele vai ficar ali naquele cenário e isso vai ser ótimo para ele. Vai ser ótimo para ele, assim como vai ser ótimo pro Ethan Page ficar no campeonato intercontinental no Monday Night Raw, porque isso vai ajudá-los a crescer ao longo do tempo. A minha opinião é sempre essa: lutador que vem da NXT tem que passar pelo midcard primeiro para depois ir pro main event. Lutador que vem e já vai pro main event direto, isso é muito problemático, a não ser que o cara seja uma sumidade, um talento geracional, tá? Agora o Renato vai fazer um comentário sobre a Kiana James, é outra lutadora que a gente tem que dar a mão à palmatória, né? E ele diz o seguinte: espero que deem uma gimmick nova para a Kiana James. Ele tem muito talento dentro do ringue. Com uma rebranding de personalidade, música e visual, ela pode vir a se tornar uma grande campeã no futuro. Olha, a Kiana James, ela, na minha opinião, visual, ela não precisa trocar. Não precisa trocar. Eu acho que personalidade, ela só precisa dar uma elevada ali na personalidade dela de garota malvada. O grande problema dela é, na minha opinião, a música, porque o resto ela tem. Eu já falei isso aqui, que a música faz uma parte importantíssima da apresentação de um lutador. Por exemplo, se a gente vai lá na AEW, a gente pega o Will Ospreay e a gente vê ele entrando com a música de um rap americano, a gente não teria a mesma reação do que quando entra aquela batida assim, pá, 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 quando já entra a batida na pancada que mostra que ele tá vindo, tá? Assim como tantas outras músicas, o Obafemi, a Rhea Ripley, e até músicas que não têm essa batida, mas que são marcantes, como a música da Charlotte Flair. A música faz sim grande parte da apresentação do lutador. Se a música é ruim, atrapalha muito, atrapalha demais um lutador. Então eu tô muito satisfeito com a Kiana, ela tá lutando demais no ringue, ela tá se destacando, toda a luta que ela faz hoje, ela manda muito bem, ela já tinha mandado muito bem no Elimination Chamber, ela já tinha provado o seu valor lá, e ela continua semana após semana, sempre que ela entra no ringue, ela mostra que ela é boa. Então a minha esperança é que sim, agora que ela se separou da Julia, eles deem uma alavancada na persona vilanesca dela e a utilizem mais para que a gente possa ver ela triunfando aí midcard novamente.
mid-card primeiro, depois, quem sabe, o main event. Agora, nós temos um comentário do Teteu falando sobre a ex-parceira dela, a Julia, né? E a Julia, que fez o face turn depois da Kiana James dizer que acabou com a Julia lá na Itália, porque ela achou que a Julia havia atrapalhado ela na luta. A Julia partiu pra cima da Kiana James, quebrou a cara dela. E aí ele disse: eu fiquei muito feliz pela Julia, ela merece mais, porém sabemos como a WWE é. Provavelmente jogue ela no esquecimento. Espero estar errado. Olha, TT, eu vou falar pra você, eu também tenho muito medo, ainda mais no cenário atual, depois do que a gente viu com a Kairi Sane, que a gente ficou esperando o tempo todo pra ela fazer com a Asuka o que a Julia fez com a Kiana James, né? A gente ficou quase um ano esperando pra Kairi Sane fazer com a Asuka o que a Julia fez agora com a Kiana James. E não aconteceu, e a Asuka meio aposentou e a Kairi Sane foi mandada embora. Então, quando a gente vê esse cenário, a gente fica preocupado. Mas a gente tem que lembrar que no ano passado, a WWE estava querendo elevar a Julia até o ponto de campeã mundial. Não sei se vocês se lembram no Unreal lá, o que estava no quadro, sobre o que eles estavam preparando. Estava lá, a Julia como possível lutadora do Crown Jewel para enfrentar a Naomi. Então, nessa situação, eu imagino e acredito que o que a gente tem que fazer é realmente torcer para que a Julia seja bem aproveitada como face. Eu acho que se ela mudar completamente o jeito dela e ela vir mais sorridente, brincalhona com o público, abraçando o seu lado italiano, isso pode ressoar muito com a comunidade italiano-americana nos Estados Unidos, que é muito forte justamente na base espiritual da WWE, que é Nova York. Então, se ela conseguir fazer isso, eu acredito que a Julia pode se tornar uma lutadora muito, muito aplaudida nos Estados Unidos, e isso pode ajudá-la a crescer na companhia. Ela só precisa ser bem utilizada, porque o talento ela tem. Eu acredito plenamente que esse tempo todo como vilã ela estava nerfada no ringue. Assim, eu acredito plenamente. E que agora, ela como face, ela vai conseguir se soltar, vai mandar mais golpes aéreos, mais golpes plásticos de grande amplitude, e isso vai favorecer ela no transcorrer da companhia. Vamos aguardar para ver, né? Isso já vira mantra aqui no nosso Sincerão da galera, né? Vamos aguardar para ver. Mas é isso que a gente tem que fazer. Vamos ver agora o que a WWE vai fazer com a Julia. Eu tenho boas esperanças de que a WWE vai usá-la decentemente. E o Rafael vai falar sobre a Jade Cargill, né? Outra lutadora que a gente também precisa dar a mão à palmatória. Hoje está sendo passação de pano e a gente cumprindo o recibo com todo mundo que a gente falou mal nesse último ano, né? Como a Jade está evoluindo no ringue e com a stable, poderia pegar o título americano da Tiffany para melhorar ainda a gimmick, que era para ter acontecido, ela começar com um título secundário ou no NXT. Bom, isso aí a gente já está falando há meses, né? Desde o ano passado eu já estou falando sobre isso. Quando ela chegou na companhia, ela teve praticamente um ano lutando no cenário de duplas ali com com a Bianca Belair, né? E ela tinha um grupinho ali com a Naomi. Quando ela foi atacada, voltou no início de 2025, a WWE, na minha opinião, cometeu o erro de jogar ela direto pro main event. Depois que ela derrotou a Naomi na WrestleMania, na minha opinião, ela tinha que ter ido atrás do título dos Estados Unidos. Ela deveria ter destruído, aniquilado, pulverizado a Chelsea Green ou a Zelina Vega e dominado a divisão dos Estados Unidos. Tá? Isso pra mim era o que ela deveria ter feito. A WWE deveria ter pego outras lutadoras que, poxa, você tem ali que estão disponíveis, a própria Bifeb, a própria Mitin, a Chelsea Green, a Zelina Vega, a Ivy Nile, ter botado todo mundo pra ela jantar com farofinha. E aí isso prepararia ela para, em 2026, sim, aí sim ser elevada para o cenário do Campeonato Mundial. Ela, infelizmente, ela não teve a oportunidade de se adaptar ao estilo da WWE lá na NXT. Ela teve que aprender no processo, na estrada. E isso a gente sabe que é muito complicado. O lutador chega no dia do show e ele chega de manhã, né, por volta de 10, 11 horas da manhã, aí vai, almoça, conversa, vai pro ringue, vê como é que vai ser a luta e tal. O cara não tem tempo de praticar. Ele tem no máximo ali uns 15, 30 minutinhos no ringue para falar com a agente dele. E num show que às vezes tem 5, 6 lutas. Então o cara não tem muito tempo para poder chegar ali no ringue e poder praticar um pouquinho, né? Então, eu acho que com o tempo a Jade está evoluindo. Talvez ela tenha treinado um pouco para a WrestleMania, né? Que ela teve um tempo ali e tudo mais. A luta dela na WrestleMania com a Rhea Ripley foi competente. Agora a luta delas foi melhor no Clash in Italy. E algo me diz que realmente
parece que a Jade Cargill tá engrenando, né? Ela tá mostrando finalmente como que ela consegue utilizar a força física dela e a aparência dela e todo o jeito dela para poder continuar subindo na divisão. Eu estou feliz e satisfeito com isso. Eu não gosto de ficar falando mal de lutador. Eu prefiro falar bem do lutador e dizer, olha, que bom, parabéns, porque você está crescendo. E é bom, é muito legal da gente ver a Jade Cargill crescendo desse jeito, e a gente espera que ela finalmente se torne a lutadora que a WWE está querendo que ela se torne, né? Uma mega força e uma mega potência junto ao público. Se isso vai acontecer, não sei. Quando vai acontecer? Não sei. Vai depender de um face turn dela. Quando que esse face turn vai acontecer? Então vamos ter que aguardar. Mas que as coisas estão melhorando e a gente precisa elogiar onde o elogio é devido. Agora o Sérgio vai fazer um comentário sobre o Johnny Gargano e aí é aquele momento que a gente chega, pega o óculinho e começa a esculhambar com a WWE, né? Ele vai dizer, peraí que eu não enxergo nada, né? Deixa eu ver só para não clicar no lugar errado. Ele vai dizer o seguinte: faz 5 meses que o trabalho do Johnny tem sido ficar deitado, Johnny Gargano, tem sido ficar deitado, desconsiderando o delírio coletivo que foi a luta dele contra o Miles Borne. De vez em quando ele mexe um pouco os olhinhos, derruba a garrafinha, mas só para dar a falsa esperança de ele reagir. Provavelmente vai ficar assim até o contrato acabar mesmo. Pois é, o que eu vou dizer, né? O que eu vou dizer lá em casa? O que eu vou dizer contra os detratores da WWE que dizem que a WWE não gosta de lutador bom? Nada. A única coisa que eu posso dizer é: Triple H, seu demente, usa o Johnny Gargano pra alguma coisa? Pelo amor de Deus, não dá pra deixar o cara deitado, comatoso, forçando o cara a viajar por meses só pra esperar o contrato do cara vencer e liberar ele pra AEW. Usa o cara, meu irmão, usa ele. Ele tem condições de estar elevando outros talentos da companhia, tá fazendo grandes lutas na companhia. Não tem por que você chegar e você pegar o camarada e literalmente enterrar ele como se fosse nada, como se fosse um jobber qualquer, quando você tem nas mãos um cara que é um dos melhores lutadores do mundo. Quando esse cara for pra AEW, ele vai provar pra você isso, e você vai se arrepender, entendeu? Então assim, cara, bota o cara pra trabalhar, bota o cara pra chegar e lutar. Esse cara é perfeito pro midcard, ele é perfeito para um futuro Money in the Bank. Por que não? Você já empurrou o Daniel Bryan, por que não o Johnny Gargano? Caramba, não é tão difícil assim. O público gosta do Johnny Gargano, o público gosta do Johnny Wrestling, eles acreditam nele. É só fazer o cara fazer o que ele sabe e você vai ganhar dinheiro. Pô, não é possível que seja por causa de um pensamento mesquinho, tacanho, como a altura, ou a possibilidade de que ele vai pra AEW de qualquer jeito, então já que ele vai pra AEW de qualquer jeito, eu não vou usar ele. Não é possível que seja por causa disso que você não vai usar o cara. Sinceramente, é lastimável. Então, se for pra isso, então libera o cara logo. Já que é pra enterrar, em vez de enterrar, libera o cara, entendeu? É assim, é inexplicável. Sinceramente, tem horas que a WWE me irrita mesmo, não tem o que dizer não. Agora o Bruno vai fazer um comentário. Aquele comentário, sabe aqueles comentários maldosos, sabe? Geralmente no final do vídeo a gente vai chegando nos comentários maldosos da galera, né? E aí o Bruno ele fez um desses. Ele disse o seguinte: bom que agora acabam as comparações entre o Obi e o Royce. Um venceu um Fatal 4-Way enquanto dava conta do Talatonga ao mesmo tempo. O outro jobou pro próprio Talatonga. Pô, cara, aí você tá de vacilação, né? A construção dos dois é completamente diferente. O Obafemi é o Brock Lesnar do futuro. O Royce Keys é um cara normal que a WWE tá utilizando, mas que é vergonhoso, Tudo bem, o Royce Keys perdeu roubado, perdeu. Mas eu não tava esperando que ele fosse perder pro Talatonga mesmo. Talatonga pra mim é um jobber de 2,20 metros de altura, ou 2,10 metros de altura, como era o Omos. O Omos é um jobber de 2,20 metros de altura, mas que realmente deu uma tristeza o Talatonga ganhar do Royce do jeito que ele ganhou, só com uma mera interferenciazinha ali, uma atrapalhada ali, cara, realmente deu. Eu fico com pena do cara porque eu vejo o futuro nele, eu acho que ele poderia se dar muito bem na WWE, mas eu já tô começando a achar que os caras já estão desistindo dele, assim, é inexplicável, né? Inexplicável. Eu espero que eu esteja muito errado,
Eu espero que ele esteja muito errado e eu espero até que aconteça o que o outro rapaz falou lá na frente do vídeo. Booking 50-50 e ele vença essa luta. E ele vai ter uma luta 4 estrelas com o Seth Rollins. Pra mim, tá ótimo. Tá valendo. Vamos ver se vai acontecer. E para terminar, o último comentário engraçadinho, né, que até marcou o tempo, o Leonardo chegou e falou: quem é essa loira atrás da Raquel Rodrigues? E é no vídeo a imagem da nossa queridíssima campeã mundial feminina, a nossa queridíssima Liv Morgan, né, que está simplesmente sumidaça. E o Wrestling Moderno até notou, não coloquei o comentário dele aqui não, mas ele notou que ele teve mais, a Liv Morgan teve mais tempo de tela no SmackDown, onde ela foi acompanhar o Dominique pra luta dele, do que no Raw. Como assim, cara? Ela teve mais tempo de tela no SmackDown do que no Raw, meu irmão. Assim, não dá pra entender, né? Ela ainda teve. Ela teve o segmento nos bastidores com a Roxane e tal. Então, assim. Não tenho o que dizer, né? A WWE resolveu fazer com que a Liv Morgan congelasse a vida dela esperando a Stephanie Vacan, sabe lá quando é que a Stephanie vai voltar? Não faz muito sentido, né? A WWE poderia ter feito uma fieldzinha ali intermediária para poder dar algo para Liv Morgan fazer, mas eles simplesmente resolveram ignorar isso tudo e chutar o balde. É uma pena. A Liv Morgan é uma persona muito legal, é uma lutadora interessante que sempre faz umas lutas legais. E a gente, o que a gente tá vendo é literalmente o reinado dela ser jogado no lixo porque a WWE quer esperar a Stephanie Vacan para poder fazer uma feud com ela. Eu já começo a pensar se de repente não era para a Liv Morgan ter ganho o título dela. Se de repente a Liv Morgan ganhou o título da Stephanie porque a WWE sabia que a Stephanie estava lesionada e agora estão esperando a Stephanie voltar só para que na primeira luta ela possa pegar o título dela de volta. Eu já não duvido de mais nada. Beleza? Bom, galera, muito obrigado por vocês terem assistido o nosso vídeo. Saiu um pouco mais tarde hoje, novamente, como eu disse, porque eu estou correndo contra o tempo. Agora mesmo, daqui a pouquinho, eu já estou indo para a igreja para poder pregar no culto da noite. Então, desde já, meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso vídeo, acompanharam o nosso fim de semana. Amanhã a gente vai estar trazendo mais notícias do mundo da luta livre e de noite, 8h30 da noite, live CLT do Monday Night Raw. Monday Night Raw que ainda vai acontecer na Europa, né? Então teremos mais uma live CLT aqui no canal, beleza? Muito obrigado a todos por estarem nos acompanhando. Não deixem de entrar no nosso Patreon e testar. Nós já temos algumas lutas lá, iremos colocar mais lutas ao longo das semanas e a gente conta com vocês para nos ajudar também lá, onde vocês vão poder ver os meus comentários e as minhas reações com as imagens das lutas, beleza? Não deixem de ir, 7 dias de graça, depois vocês decidem se vocês querem ficar ou não. Conto com vocês para continuar apoiando o nosso canal. Não deixem de continuar assistindo e maratonando os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixando mais opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até amanhã, 8h30 da noite, na live do Monday Night Raw.